programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e de conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, o Dr. Strauss. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós, capítulo 2. Hoje vamos compartilhar com você o quarto estudo desta série sobre os profetas menores. Vamos estudar o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Mas antes, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida e que neste dia possamos honrar e glorificar o nosso Salvador, a quem amamos e servimos. Nós te agradecemos, Pai, por esta família espiritual que está conosco todos os dias neste ministério de ensino da Palavra de Deus. Senhor, que possamos alcançar muitos corações e lares no dia de hoje. Queremos pedir especialmente pelos doentes e pelos idosos. Cuida e conforta o coração de cada um deles. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Enquanto você procura esta passagem em sua Bíblia, Amós capítulo 2, eu quero expressar a minha sincera e profunda gratidão pelas orações e ofertas do povo de Deus que apoia este ministério. Este é um ministério maravilhoso que tem alcançado várias pessoas com o Evangelho de Cristo. Agradecemos a Deus por você que ora, você que contribui, ajudando a apoiar este programa de ensino da palavra. Tem sido uma alegria para mim compartilhar este tempo com você. Quero incentivá-lo a continuar apoiando este ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Pois queremos que estes são os últimos dias antes do retorno de Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus. Amós, capítulo 2. Vamos ler os pronunciamentos de Amós sobre Judá e Israel. Aqui vamos ver a coragem deste profeta de Deus. Amós estava pronto para falar contra a sua própria nação. Agora tenha em mente que as palavras de Amós não são suas. Ele falou tanto para Judá como para Israel. Está escrito, assim diz o Senhor. Amós 2:4. Assim diz o Senhor, capítulo 2:6. E diz o Senhor, capítulo 2, versículo 11. E também diz o Senhor no capítulo 2, versículo 16. Portanto, as palavras não eram de Amós, e sim do Senhor. Até este ponto, Amós estava tratando sobre as nações gentílicas que rodeavam a terra de Israel. Havia pronunciado juízos de Deus sobre as nações e nomeado os pecados dos quais eles eram responsáveis e pelo qual o juízo de Deus viria sobre eles. A Síria foi a primeira, capítulo 1, versículos de 3 a 5 e capítulo 1, versículos de 6 a 8. Em seguida, Filístia. Em terceiro, a Finícia, capítulo 1, versículos 9 e 10. E em quarto, Edom, capítulo 1, versículos 11 e 12. Depois, Amon, capítulo 1, versículos de 13 a 15. E, por fim, a terra de Moabe, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E agora vem os pronunciamentos do juízo sobre o povo de Deus. Como um verdadeiro ministro da palavra de Deus, o profeta Amós não poderia pregar apenas para grupos selecionados ou mudar a mensagem que Deus lhe deu. Neste ponto, a sua mensagem dá provas de uma pregação cuidadosa. Lembre-se que até agora tinha sido uma exibição ordenada de mensagens sobre as nações gentias. E creio que não estamos longe da verdade ao pensar que a pregação de Amós, até este ponto, era popular entre os israelitas. Penso que os judeus estavam realmente felizes ao ouvir Amós pronunciando juízos sobre estas nações. Mal sabiam os habitantes de Judá e Israel que o profeta de Deus estava pronto para apontar para eles também. E começa com um pronunciamento contra Judá, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos ler. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém.
Agora o profeta vira o foco para o reino do sul sobre Judá, e ele usa as mesmas palavras introdutórias do juízo que foi usada contra os gentios. A acusação é breve e vai direto ao ponto. Eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras. O termo a lei representa a soma de todos os mandamentos de Deus para Israel, mais de 600. As palavras ordenanças ou estatutos podem se referir a normas ou regulamentos específicos para governar certos aspectos de suas vidas diárias. Aqui temos uma acusação geral que o profeta faz contra toda a nação de Israel, incluindo as tribos do norte, Israel, e as tribos do sul, Judá. Porque para esta nação escolhida foram confiados os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Israel era um povo especial com uma posição única diante de Deus. Eles gozavam de privilégios especiais, e isso incluía um risco especial também. Eles eram os guardiões da palavra de Deus, mas perverteram com suas mentiras e sua desobediência. Uma característica que distingue o povo de Deus é reconhecer, receber e responder à palavra da verdade de Deus. Lembre-se que o primeiro ponto de ataque de Satanás contra o homem foi sobre a palavra de Deus. Ele veio para o jardim do Éden, para Eva, em Gênesis 3, e disse: "É assim que Deus disse?" O que ele fez foi levantar uma dúvida sobre a integridade da palavra de Deus. O pecado dos judeus foi maior do que os pecados dos pagãos, simplesmente porque eles pecaram contra uma luz maior que tinha recebido de Deus. A lei nunca foi dada aos gentios, portanto, quando os judeus abandonaram a verdade de Deus, ficaram expostos a sérias consequências. Somente pela obediência à palavra de Deus, uma pessoa pode escapar do juízo de Deus. É por isso que o Senhor tantas vezes disse: "Aquele que tem ouvidos, ouça", na parábola do semeador, da semente e dos solos, registrados em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Nas 7 cartas às 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3, o Senhor conclui todas as cartas com o mesmo desafio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que está me ouvindo hoje, que tem o privilégio de ouvir o Evangelho, que pertence a uma igreja que ensina a Bíblia, é altamente privilegiado. Você é uma pessoa privilegiada. Mas não se esqueça, amigo, embora seja um privilégio ser exposto ao ensino da Bíblia, grande é a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Não devemos apenas receber a verdade, mas também devemos guardar e responder a ela. Não é suficiente conhecer a doutrina, é essencial que nós, cristãos, obedeçamos a palavra de Deus. Na epístola de Tiago, somos exortados a ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. Esse foi o pecado de Judá. Eles tinham a verdade de Deus, eles tinham os oráculos de Deus, mas eles não obedeceram às ordenanças de Deus, falharam em guardar a lei de Deus. Vamos ver agora o capítulo 2, versículos 6 a 16. Amós agora vai falar para Israel, e este pronunciamento será maior em extensão do que todos os anteriores, e por isso, é claro, vamos levar mais tempo para estudá-lo. A primeira declaração contra o povo de Deus lhes acusava de injustiça social. Veja o versículo 6. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. A verdadeira medida de uma nação é muitas vezes vista pela maneira que essa nação trata os mais fracos e mais pobres. A verdadeira medida de um cristão é muitas vezes observada no tratamento cristão para com aqueles que são mais fracos ou mais pobres do que ele. O poder e a riqueza podem trazer o melhor de uma nação ou de um indivíduo, mas também podem trazer o pior de uma nação e de um indivíduo. Israel demonstrou o quanto haviam se afastado de Deus. Quando maltrataram grupos desfavorecidos, eles aceitavam subornos e vendiam seus credores como escravos, pelo preço de um simples par de sapato. O povo de Israel era culpado de pecar contra o seu próximo. Seu mau comportamento era uma contradição clara da relação espiritual que professavam ter com Deus. Eles não eram melhores do que os pagãos ao seu redor. Amigo, é pecado desprezar e oprimir os pobres. É uma afronta ao Criador. Provérbios 17:5 diz:
O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. É verdade que muitas pessoas são pobres por causa de circunstâncias que não são responsáveis, mas também é verdade que algumas pessoas são pobres porque escolheram ser pobres. Eles são preguiçosos, são indolentes, são indiferentes. Eles não querem trabalhar, nem mesmo se lhe derem um bom emprego. Creio que existem esses dois tipos de pessoas. Mas os cristãos não são permitidos por Deus a olhar com desprezo para o pobre e para o fraco. Não devemos oprimi-los e desprezá-los. Bem, no versículo 7 Deus diz: "E um homem e seu pai entram a mesma moça." Amós 2, versículo 7. Eu quero falar sobre esse pecado aqui no versículo 7. É realmente uma imoralidade. E o tipo de moralidade que é mencionado aqui era uma prática comum entre os cananeus. Nos templos da sua religião havia as chamadas mulheres santas. Estou dizendo assim chamadas mulheres santas. Elas eram devotas dos sacerdotes e se entregavam ao que eles chamavam de práticas religiosas, relações sexuais. Para eles, a atividade sexual tinha um significado religioso. Um filho e seu pai, de acordo com o versículo 7, significa um jovem e um homem mais velho, e simplesmente está dizendo que eles tinham relações sexuais com prostitutas nos templos pagãos. Essa era uma prática comum dos ricos, mas Amós não se dirige aqui aos ricos, ele está pregando diretamente aos filhos de Israel, o povo escolhido de Deus. Eles sabiam muito bem que a prostituição religiosa era proibida pela lei de Deus. Deuteronômio 23, versículos 17 e 18. Deus deixou bem claro e era impossível interpretar errado. A libertinagem sexual continua sendo, ainda hoje, uma ferramenta eficaz para a destruição de uma civilização. Quando a graça de Deus alcança um pecador, um de seus propósitos é provocar uma mudança na vida do pecador. Muitos em Israel, nos dias de Amós, eram judeus exteriormente, mas não havia mudanças ou melhoras no seu comportamento. O mesmo vemos hoje em dia em muitos cristãos professos. Em minhas viagens para diversos lugares, fico surpreso ao saber e ouvir de cristãos professos que abandonam suas esposas e têm relações com outras mulheres. Alguns se divorciam de suas esposas, se casam de novo com outra mulher e continuam pregando e ensinando a palavra de Deus. Amigo, isso é errado. E Deus diz que não pode continuar assim. Esse foi o pronunciamento contra o pecado de Israel no versículo 7. Amós observava os judeus de sua época. Ele os via chegar aos seus locais de adoração, no altar de Deus, trazendo roupas penhoradas que haviam sido tomadas sem piedade das vítimas que as haviam penhorado. Veja o versículo 8 do capítulo 2. "E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado." Agora, não é fácil interpretar o versículo 8. Que roupas eram estas? Qual era o pecado que os israelitas estavam cometendo? Bem, precisamos procurar nos livros mais antigos da história. Por exemplo, Êxodo 22, versículos de 25 a 27, e Deuteronômio 24, versículos 12 e 13, explicam a denúncia de Amós aqui no versículo 8. Vamos ler. "E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas." Agora deixe-me explicar isso à luz de Êxodo 22 e Deuteronômio 24. Se um vizinho ou irmão pedisse dinheiro emprestado para um israelita, este podia levar suas roupas como garantia do empréstimo. De qualquer forma, as roupas só poderiam ser retiradas durante o dia. Elas deveriam ser devolvidas antes do anoitecer para que o dono das vestimentas pudesse usá-las para abrigar-se. Agora, se a pessoa que havia emprestado dinheiro o privava de suas próprias roupas para proteção e abrigo, mostrava falta de simpatia, falta de misericórdia. E Amós aqui está lembrando as pessoas que por isso estavam violando a lei de Deus. Por não haverem demonstrado misericórdia, não tinham direito de esperar misericórdia de Deus. Começando com o versículo 10, Amós inverte o método de lidar com Israel. No versículo 9, ele revelou as ações abomináveis de Israel, mas a partir do versículo 10, ele enfatiza os atos de amor que Israel recebeu. Ou seja, ele primeiro apontou os erros de Israel e agora vai destacar as ações de bondade e amor de Deus em relação a eles. A simples lembrança das bênçãos e dos benefícios de Deus deveria fazer com que as próprias pessoas enxergassem o erro na sua maneira de viver.
Nesta passagem, Deus fala de forma tão clara através de Amós que usa a primeira pessoa no singular. Veja o versículo 9. Eu destruí. Versículo 10. Vos fiz subir. Versículo 11. Eu suscitei. Versículo 13. Eu vos apartei no vosso lugar. Aqui temos uma sequência de eventos que mostram a ação redentora de Deus para com Israel. Não foi um ato isolado que demonstrou o amor de Deus para Israel, mas uma série de eventos, 3 deles estão listados aqui. E observe que não estão listados em ordem cronológica. Digo isso porque as pessoas dizem, algo está errado, existem erros na Bíblia. Veja, nem tudo na Bíblia está colocado em ordem cronológica. Muito bem, vamos ler agora o versículo 9. Deus disse, todavia eu destruí diante dele o amorreu. Deus não tirou Israel do Egito para derrubá-lo como vítimas de um povo que os odiava. Os amorreus eram tão proeminentes e poderosos que o nome deles, às vezes, parecia ser sinônimo de toda a terra de Canaã. Chegamos a esta conclusão através do que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 8. Eles eram um povo forte e influente, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Os homens que espiaram a terra estavam certos quando relataram que haviam homens de grande estatura, que pareciam gigantes. Mas a aliança incondicional de Deus com Israel não poderia ser mudada. Sua promessa para seu povo foi cumprida com a destruição dos frutos e das raízes dos amorreus. A vitória sobre os amorreus em Canaã foi precedida pela libertação de Israel da escravidão do Egito e da preservação deles durante 40 anos no deserto, a qual Amós menciona no capítulo 2, versículo 10, onde diz: Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E tudo isso foi possível por causa de um dos maiores milagres de Deus para o seu povo, a travessia do Mar Vermelho. Quando lemos o Antigo Testamento, somos lembrados várias vezes que este foi um evento pelo qual Deus queria marcar as mentes do seu povo que ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus de amor. Deus não queria esquecer deles, mas isso não era tudo. Além de fornecer proteção física e preservação, Deus proveu as suas necessidades espirituais, escolhendo homens para serem seus profetas. No versículo 11, Deus disse: E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Vocês negarão que isto é verdade? Vocês negarão o que eu fiz para vocês? Negarão que destruí os amorreus? Negarão que os tirei da terra do Egito? Negarão que os conduzi pelo deserto por 40 anos? Negarão que levantei jovens profetas e nazireus? Claro que eles não poderiam negar. Neste ponto, a pregação de Amós havia tocado o coração das pessoas, mas não era tempo para a bênção. Viria algo mais. Veja o versículo 12. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste dizendo, não profetizareis. Nenhuma nação em toda a história humana tem sido objeto de tanto amor, graça e misericórdia de Deus. Olhe para o capítulo 3, versículo 2. Deus disse, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E desprezando os privilégios, caíram em um baixo nível de conduta. Tentaram fazer os nazireus violarem sua santa promessa de absterem-se de bebidas alcoólicas. Você pode ler os 21 versículos de Número capítulo 6, para ver como os nazireus, pessoas separadas por Deus, deveriam se abster de vinho e bebidas fortes. Esta promessa era um ato de consagração de si mesmos a Deus, que incluía renunciar ao mundo e seus prazeres e todas as suas influências perniciosas. Os líderes de Israel foram tão longe que tentaram silenciar os profetas de Deus. Lemos isso no versículo 12. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizareis. Amós teve sua própria experiência em relação a isso. Falamos sobre isso em um dos nossos estudos anteriores. No capítulo 7, versículos 12 e 13, eles tentaram silenciar Amós. No caso de Amós, levantaram uma conspiração para tirá-lo de sua posição de profeta.
Você sabe, amigo, isso também acontece nas igrejas hoje em dia. Surge um homem de Deus, devotado, dedicado e consagrado. Ele ensina e prega a palavra de Deus com simplicidade, em verdade, no poder do Espírito Santo, e alguns indivíduos tentam se livrar dele, porque não podem assumir a liderança no ensino e pregação da palavra de Deus. Eles são como as pessoas de Israel nos dias de Amós. A advertência do capítulo 1, versículos 13 a 16, fala sobre o juízo de Deus. A desobediência é seguida pelo juízo. Isso não significa que Deus vai abandonar o seu povo, de jeito nenhum. Ele não fará isso. Sua aliança incondicional permanecerá. Mas lemos em Hebreus 12:6, que o Senhor corrige a quem ama e castiga quem recebe como filho. Havia chegado a hora quando o juízo deveria começar na casa de Deus. Isso é o que Pedro escreve em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17. Não há um ponto de retorno para o juízo de Deus. Nos versículos 14 e 15, há uma linguagem e termos de guerra e, eu creio, profetizavam a iminente invasão dos assírios sobre eles. Vamos ler os 2 versículos. Assim perecerá a fuga ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. Os assírios conquistaram Israel e levaram cativos as 10 tribos por volta do ano 740 a.C. Creio que estes versículos eram uma profecia clara da poderosa invasão assíria. Bom, amigo, se aprendemos alguma coisa aqui no livro de Amós, é que o nosso Deus santo e justo não pode ignorar o pecado. A vara de sua justiça irá cair duramente, mesmo em seus próprios filhos. Porque Deus nos escolheu e nos redimiu pela sua graça. Nós não temos licença para desobedecê-lo. O pecado entre os filhos de Deus é uma ofensa grave, porque viola não só o amor de Deus, mas também a relação escrita da vontade de Deus para nossas vidas. Há uma vingança divina e santa que castiga os filhos de Deus. Tenha isso em mente. Nada ficará impune. Deus disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Nesta passagem, em Amós, Israel iria receber a justa recompensa pelos seus pecados. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Se Deus quiser, vamos começar com o capítulo 3 em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Leman Strauss. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.